Já sentiu o peso de um destino que parece maior que você? Como se o universo inteiro conspirasse contra seus sonhos e cada passo fosse uma batalha contra um deserto de dúvidas? Imagine um silêncio tão profundo que ecoa como um trovão. Um vazio que sussurra: você é pequeno demais. Mas no fundo desse abismo, uma chama brilha, chamando você para algo extraordinário. Fique comigo, gênio. Hoje vamos mergulhar numa saga que atravessa séculos, uma história de coragem, fé e transformação que começa com um bebê numa cesta e termina com um povo livre, guiado por um líder improvável. Bem-vindos ao Gênio Diferente, GND. Nesta jornada épica, vamos explorar a vida de Moisés em 3 partes: o chamado nas sombras, a batalha contra o faraó e a conquista da liberdade. Prepare-se para uma narrativa que vai acender o gênio dentro de você. Está pronto para mudar o jogo? Parte 1. O chamado nas sombras. Era uma era de trevas no Egito, um tempo onde a esperança parecia um luxo proibido. Os israelitas, descendentes de José, que outrora salvaram a nação da fome, agora viviam sob o jugo de um faraó cruel. Ele não se importava com o legado de José. Para ele, os hebreus eram uma ameaça, uma nação dentro de sua nação, crescendo em número e força. Com medo de uma revolta, ele os reduziu a escravos, forçando-os a construir cidades sob o sol escaldante, com chicotes estalando nas costas. Mas seu medo cresceu ainda mais, e ele decretou algo impensável: todos os bebês meninos hebreus deveriam ser mortos. Um plano para apagar o futuro de um povo. Quem nunca sentiu o peso de um obstáculo que parece impossível? Quem nunca olhou para o horizonte e viu apenas escuridão? Nesse cenário de desespero, nasceu Moisés, um menino da tribo de Levi, filho de Amrão e Joquebede, um casal que se recusava a ceder ao medo. Ele era lindo, uma promessa viva em meio ao caos. Por 3 meses, eles o esconderam, silenciando seus choros enquanto os soldados do faraó patrulhavam as ruas. Cada dia era uma batalha contra o tempo. Deve haver algo que possamos fazer, sussurrava Joquebede ao marido, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Noite após noite, a família se reunia, em oração, implorando por um milagre. Miriam, a irmã mais velha, com apenas 10 anos, e Arão, o irmão protetor, juntavam-se a eles, suas vozes infantis carregadas de esperança. Até que numa manhã cinzenta, uma ideia ousada nasceu. Joquebede, com mãos trêmulas, teceu uma cesta de junco, um pequeno barco para carregar seu filho. Ela envolveu Moisés em tecidos macios, beijou sua testa e, com o coração partido, colocou-o na cesta. Levou-o ao rio Nilo, deixando-o a flutuar entre os juncos. Miriam, com coragem além de sua idade, ficou escondida, vigiando seu irmãozinho, enquanto o rio carregava o destino de uma nação. O Nilo, com suas águas calmas, era mais do que um rio. Era a vida do Egito, mas também um palco de perigos. Crocodilos espreitavam, e o decreto do faraó tornava cada onda uma ameaça. Miriam, com o coração acelerado, observava a cesta balançar. Então, o destino mudou. A filha do faraó, uma mulher de coração nobre, chamada Bítia, desceu ao rio para se banhar, acompanhada de suas servas. Entre os juncos, ela viu a cesta. "Tragam-na", ordenou, com curiosidade. Ao abrir a tampa, o choro de Moisés cortou o ar. As servas exclamaram, surpresas. "É um hebreu", disse Bítia, sabendo do decreto cruel de seu pai. Mas em vez de obedecer, ela sentiu compaixão. "Ele está com fome. Podemos salvá-lo?", perguntou com uma ternura que desafiava o poder do faraó. Miriam, escondida entre os arbustos, viu a chance,
Corajosa, correu até a princesa. Conheço uma hebreia que pode amamentá-lo. Posso chamá-la? Bítia, sem hesitar, disse: sim. Vá buscá-la. E por um milagre, Joquebede foi chamada para criar seu próprio filho, sob a proteção da princesa. Anos depois, Moisés foi entregue a Bítia, que o adotou como filho. Ela o nomeou Moisés, tirado das águas, sem saber que ele seria o libertador de um povo. Moisés cresceu entre os palácios do Egito, com roupas finas e educação de príncipe. Ele aprendia a escrita, a guerra, a política, mas no fundo, algo o incomodava. Ele sabia que era hebreu, não egípcio. Sempre que via seu povo curvado sob o peso das pedras, sob os chicotes dos capatazes, seu sangue fervia. Não é justo, dizia ele a Bítia, com os olhos cheios de indignação. O faraó é o rei. Não podemos desobedecer, respondia ela, tentando apaziguar. Mas a injustiça era como uma chama em seu peito. Um dia, quando caminhava pelos campos de trabalho, Moisés viu um egípcio espancando um escravo hebreu. O homem gritava de dor e ninguém ousava intervir. Moisés olhou ao redor. Não havia guardas, apenas o sol ardente e a poeira. "Pare!", gritou com a voz tremendo de raiva. Num impulso, ele golpeou o egípcio, que caiu morto. O coração de Moisés disparou. Ele arrastou o corpo e o enterrou na areia, pensando que ninguém o havia visto. Mas no dia seguinte, enquanto tentava apartar uma briga entre dois hebreus, ouviu palavras que o gelaram. "Quem é você para nos julgar? Vai nos matar como matou o egípcio?" O segredo havia escapado. O medo o envolveu como uma tempestade. "Se dois escravos sabem, quem mais saberá?", pensou. O faraó, informado do crime, ordenou sua morte. Guardas foram enviados e Moisés correu pelo deserto, com a areia queimando seus pés e o peso de sua escolha em seus ombros. Ele chegou a Midian, uma terra estranha, onde ninguém conhecia seu nome. Em Midian, exausto, Moisés sentou-se junto a um poço. O sol estava baixo e o ar trazia o cheiro de terra seca. Então, ele viu 7 moças tentando tirar água para suas ovelhas. Pastores rudes as empurravam, gritando: "O poço é nosso, saiam!" As moças, filhas de Jetro, um sacerdote de Midian, resistiam. "Este poço é do nosso pai." Moisés, movido por um senso de justiça que nunca o abandonava, levantou-se. "Deixem-nas em paz", disse com firmeza, afastando os pastores e ajudando as moças a encher seus cântaros. Elas voltaram para casa mais cedo que o usual. E Jetro, surpreso, perguntou: "Por que tão cedo?" "Um egípcio nos ajudou", responderam. "Onde está ele?" "Por que o deixaram sozinho?" Jetro insistiu. As moças buscaram Moisés e ele foi recebido com um jantar quente. Jetro, um homem sábio que amava a Deus, viu a bondade em Moisés e ofereceu-lhe um lar. Dias depois, Moisés se apaixonou por Séfora, uma das filhas de Jetro. Eles se casaram e ela lhe deu 2 filhos, Gerson, estrangeiro, e Eliezer, Deus é meu socorro. A vida em Midian era simples, pastoral, quase um refúgio. Mas o destino não deixa heróis descansarem. Anos se passaram. No Egito, os hebreus continuavam escravizados, seus gemidos ecoando sob o peso do trabalho. Eles clamavam a Deus, achando que haviam sido esquecidos, mas Deus ouvia.
Um dia, enquanto Moisés pastoreava as ovelhas de Jetro, no Monte Horebe, ele viu algo que desafiava a lógica. Uma sarça ardente, envolta em chamas, mas intocada pelo fogo. As labaredas dançavam, mas o arbusto permanecia verde. Que mistério é esse? Pensou Moisés, aproximando-se com curiosidade. Então, uma voz ecoou, profunda como um trovão, mas clara como um rio. Moisés, não se aproxime. Tire as sandálias, pois estás em terra santa. Ele caiu de joelhos, tremendo. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Vi o sofrimento do meu povo no Egito. Chegou a hora de libertá-los. Você os levará à terra prometida, onde há leite e mel. Moisés, um fugitivo, um pastor, sentiu o peso do chamado. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Perguntou com a voz falhando. Quem nunca sentiu que um sonho é grande demais? Deus respondeu: Eu estarei contigo. Meu nome é Eu Sou. Diga isso ao povo. Moisés, cheio de dúvidas, tentou resistir. E se não acreditarem em mim? Deus transformou sua vara numa serpente, que rastejou pela areia. Moisés recuou, assustado, mas Deus disse: Pegue-a pela cauda. Ele obedeceu, e a serpente voltou a ser vara. Então Deus mandou: Coloque a mão no peito. Ao retirá-la, estava coberta de lepra. Coloque-a novamente. A mão voltou ao normal. Estes sinais convencerão o povo, disse Deus. Mas Moisés insistiu. Não sou bom com palavras, sou lento, gaguejo. Deus, paciente, respondeu: Seu irmão Arão falará por você. Leve a vara, pois com ela farei milagres. Sem mais desculpas, Moisés aceitou. Despediu-se de Jetro, pegou sua família e partiu para o Egito, com a vara que carrega o poder de Deus. Primeira dica prática: enfrente seu chamado escrevendo 3 sonhos que você evita por medo. Talvez seja começar um negócio, mudar de carreira ou enfrentar uma conversa difícil. Ao lado de cada um, anote uma ação pequena que você pode dar hoje para começar. Pode ser pesquisar um curso, escrever um e-mail ou planejar o próximo passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é onde a transformação começa. Fique comigo, gênio, porque a batalha está apenas começando. Cidade de Chimoio. Todos se encontram na loja digital Emoio. Encontre o que precisa em apenas alguns cliques. Junte-se a nós em Emoio. A cidade está aqui. Eu sou de Chimoio e entro na Emoio. Somos de Moçambique e visitamos Emoio. Parte 2. A batalha contra o faraó. Moisés voltou ao Egito, um homem mudado, mas ainda carregando as cicatrizes de suas dúvidas. No deserto, ele encontrou Arão, enviado por Deus para ser sua voz. Juntos eles reuniram os líderes hebreus, mostrando sinais milagrosos. A vara que virava serpente, a mão que se curava da lepra. O povo, faminto por esperança, prostrou-se e adorou. Mas o verdadeiro teste estava à frente. Moisés e Arão entraram no palácio do faraó, um lugar de colunas imponentes e poder absoluto. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixe meu povo ir para me adorar no deserto. O faraó, com um sorriso frio, respondeu: quem é este Deus? Não obedecerei. Ele via os hebreus como ferramentas, não como pessoas.
Para puni-los, aumentou sua carga de trabalho, tirando até a palha para fazer tijorros. Os hebreus, exaustos, culparam Moisés. Você trouxe desgraça sobre nós! Moisés, angustiado, clamou a Deus. Por que me enviaste? Tudo piorou. Deus respondeu com uma voz que ecoava como trovão. Agora verás meu poder. O faraó conhecerá quem eu sou. E assim começou uma batalha épica, não apenas contra um rei, mas contra o orgulho humano. Deus enviou 10 pragas, cada uma um golpe contra a arrogância do faraó. A primeira transformou o rio Nilo em sangue. As águas, que sustentavam a vida no Egito, tornaram-se um rio de morte. Os peixes apodreceram e o fedor tomou o ar. O faraó, teimoso, chamou seus magos, que imitaram o milagre, mas não o desfizeram. A segunda praga trouxe rãs, que invadiram casas, camas, fornos. O faraó implorou alívio, prometendo liberdade. Mas quando as rãs morreram, ele voltou atrás. Então vieram os piolhos, surgindo do pó da terra, cobrindo homens e animais. Moscas encheram o céu, gado caiu morto, úlceras feriram a pele dos egípcios. Chuvas de granizo destruíram colheitas, gafanhotos devoraram o que sobrou e trevas engoliram a luz por 3 dias. Cada praga era um grito: Faraó, liberte meu povo! Mas ele endurecia o coração, cego pelo poder. Pense em Sofia, 29 anos, uma empreendedora que enfrentou investidores que duvidavam de suas ideias. Cada rejeição era como uma praga, testando sua determinação. Mas Sofia não desistiu. Ela estudou o mercado, refinou seu pitch e conquistou apoio. Como Moisés, ela enfrentou gigantes com estratégia e persistência. E você? Quantas vezes enfrentou um faraó na sua vida? Um chefe, uma situação ou um medo que parece imbatível? A batalha de Moisés nos ensina que o obstáculo mais forte é aquele que você escolhe enfrentar. A 10ª praga foi anunciada com um peso que silenciou até o faraó. Moisés avisou: se não libertar o povo, o primogênito de cada casa morrerá, do servo ao nobre, mas os judeus serão poupados. O faraó, incrédulo, riu. Sou o rei do Egito, isso nunca acontecerá. Deus instruiu os hebreus a sacrificarem um cordeiro e pintarem suas portas com o sangue. Na noite da Páscoa, enquanto as famílias comiam pão sem fermento, o anjo da morte passou. Casas marcadas foram protegidas. As outras, marcadas pelo luto. O Egito acordou em lágrimas. O faraó, com o coração despedaçado pela perda de seu filho, chamou Moisés e Arão. Saiam, levem tudo e peçam ao seu Deus que me abençoe. Os egípcios, temerosos, deram ouro e prata aos hebreus, implorando que partissem. Segunda dica prática: identifique seu faraó, um obstáculo que parece imbatível. Pode ser um projeto que falhou, uma relação difícil ou uma meta que parece distante. Escreva 3 estratégias para enfrentá-lo. Talvez pedir ajuda, estudar mais ou mudar sua abordagem. Como Moisés planejou com Arão, a vitória vem com preparação e coragem. Prepare-se, gênio, porque a liberdade está ao seu alcance. Gênio. Quer despertar seu potencial financeiro e transformar sua vida? Então, mergulhe em A Sabedoria Financeira de Deus, Despertando Meu Gênio Financeiro, do autor Alberto Agostinho Jacalazzi. Este livro é um guia poderoso que combina espiritualidade, sabedoria prática e histórias inspiradoras, como a de Moisés, Robin Hood e até Nelson Mandela, para te mostrar como prosperar com propósito.
Escrito em 2020, no auge da pandemia, ele nasceu de uma pergunta simples: como faço para ter dinheiro? A resposta: uma jornada épica que vai te ensinar a pensar grande, investir com fé e construir riqueza com significado. Por que você precisa deste livro? Aprenda a superar o medo e a mentalidade de escassez, com dicas práticas como guardar 10% dos seus ganhos ou visualizar metas claras. Descubra como alinhar finanças com propósito, usando exemplos como a parábola dos talentos e a história de Warren Buffett. Liberte-se de crenças limitantes, como a ideia de que dinheiro é mau, e abrace a abundância que Deus planejou para você. Onde comprar? Disponível agora na Amazon e na emoio.com. O link está na descrição deste vídeo. Clique, garanta seu exemplar e comece hoje mesmo a despertar seu gênio financeiro. Ação prática para hoje. Não espere. Pegue um caderno, como Alberto fez em Chimoio, e escreva: eu sou capaz de prosperar. Depois, clique no link, adquira o livro e junte-se a milhares que estão transformando suas vidas com a sabedoria financeira de Deus. Vamos construir um futuro de prosperidade juntos, gênio. Parte 3. A conquista da liberdade. Os hebreus, livres após 400 anos, marcharam rumo a Canaã, a terra prometida. Mais de 600 mil pessoas, com crianças, rebanhos, seguiam uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Mas a liberdade veio com um preço. O faraó, consumido pela raiva, mudou de ideia. Reuniu 600 carros de guerra com cavalos e cavaleiros e perseguiu os hebreus. Presos contra o Mar Vermelho, o povo entrou em pânico. Moisés, vamos morrer no deserto! Ele respondeu com uma calma que desafiava o caos. Não temam, Deus lutará por vocês. Deus ordenou: levante sua vara. Um vento poderoso dividiu o mar, formando um caminho entre muralhas de água. Os hebreus atravessaram, maravilhados, enquanto a coluna de nuvem segurava o exército egípcio. El faraón y el ejército egipcio se lanzaron por la ruta. Estaban a mitad de camino entre las dos. Quando os egípcios os seguiram, Moisés ergueu a vara novamente e as águas se fecharam, destruindo o exército. Do outro lado, o povo cantou: Deus é nosso guia. No deserto, novos desafios testaram a fé. Em Mara, a água era amarga, mas Deus a tornou doce. No deserto de Sim, a fome apertou, até Deus enviar codornes e maná, um pão do céu. Em Refidim, sem água, Moisés fez jorrar vida de uma rocha. Cada prova era uma lição. Confie, persista, vença. No Monte Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos, um guia para uma nação justa. Mas o povo, impaciente, adorou um bezerro de ouro. Moisés, furioso, quebrou as tábuas, mas intercedeu por eles. Deus renovou sua promessa e Moisés desceu com novas tábuas, seu rosto brilhando com a glória divina. Pense em Lucas, 32 anos, que perdeu tudo numa crise financeira. Como Moisés, ele enfrentou o deserto, mas aprendeu a planejar e confiar. Hoje, lidera uma empresa próspera. Qual é o seu mar vermelho? Terceira dica prática: divida seu maior sonho em 5 passos pequenos. Pode ser aprender uma habilidade, economizar uma quantia ou dar o primeiro passo num projeto. Comece o primeiro hoje. Cada passo é uma vitória contra o impossível. Levante-se, gênio. Moisés nos ensina que o chamado pode ser improvável, a luta pode ser feroz, mas a liberdade é conquistada com fé e ação. Acenda a nossa genialidade com um like, comente sua maior lição de hoje e inscreva-se no Gênio Diferente GND. Encerramento.
Hoje você aprendeu com Moisés a abraçar um chamado nas sombras, a lutar contra os faraós da vida e a conquistar a liberdade com coragem. Levante-se, gênio. Sua saga épica está apenas começando. Obrigado por estar aqui. Até a próxima, gênio.